Bom pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Brendel Fraga, eu sou administrador, mestre e doutorando em administração e MBA em marketing. Hoje eu estou aqui a convite do professor Marcos para poder falar um pouco com vocês a respeito da minha carreira, a respeito de alguns desafios da formação de um administrador, principalmente quando ele decide entrar no mercado da consultoria, da assessoria. Bem, sobre a minha atuação profissional, eu atualmente sou professor universitário, inclusive não estou aí com vocês porque hoje eu dou aula nesse momento que está acontecendo esse vídeo, eu estou dando aula também. Então, hoje eu atuo como professor na graduação e pós-graduação. Atuo também, eu tenho uma empresa de consultoria, comecei no ano passado, uma empresa de consultoria. Atuo também em algumas empresas de Viçosa como assessor, já fui assessor governamental, já fiz algumas consultorias para o Sebrae Tech, então assim, eu diria que eu trabalho no ramo de consultoria especificamente, fui da empresa Júnior desde 2013. 2012, 2013. Então, assim, tem quase 7 anos aí que eu tô nesse mercado. E eu queria que vocês entendessem, assim, por mais que essa seja uma apresentação unidirecional, né, em que só eu falo, vocês não têm como me responder por conta da mídia que a gente está utilizando, eu vou disponibilizar as minhas redes sociais, vou disponibilizar os meus contatos, deixar inclusive com o professor, porque caso vocês queiram entrar em contato, tirar mais dúvidas, a gente pode expandir aí esse bate-papo que a gente começa agora, tudo bem? Bom, então pessoal, sobre a minha formação, eu comecei assim, eu entrei na administração sabendo o que eu queria, assim, na verdade eu fiz um ano de cooperativismo, mas por conta de insegurança na questão do SISU, eu tinha nota para passar para administração, mas como eu queria passar em primeira chamada, acabei jogando para cooperativismo, mas lá foi muito bom, foi uma experiência muito profícua. Eu inclusive, assim, durante um ano que eu fiquei no curso de cooperativismo, eu fui da empresa Júnior, eu consegui aproveitar todas as disciplinas, eu tive uma experiência em Palmas, em Tocantins. Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência que agregou muito valor à minha formação como administrador. Mas desde sempre eu sabia que eu queria atuar no ramo da consultoria, principalmente no ramo de marketing, que é um ramo que desde muito cedo me chamou a atenção. E aí, nesse sentido, eu fui desenvolvendo as competências empreendedoras já desde a graduação, fui entendendo o que era preciso. Eu entendi, e fica como uma primeira lição, que ali na graduação, que quando você está na faculdade, quando você está fazendo um estágio, quando você está fazendo uma experiência voluntária, é ali que você pode errar. Então tenha o máximo de ideias que você puder, tenha o máximo de iniciativas que você puder, para que você consiga chancelar depois as suas práticas e você veja o que deu certo, o que deu errado. Tudo acontece em administração sob a forma de processos. Então, é muito importante a gente ter em mente que alguns processos, eles não dependem só da gente. Então, esses processos são os processos que a gente precisa ficar mais atento sobre como eles vão ser implementados, como eles vão funcionar. Isso é muito importante, isso a gente precisa ter muita consciência. E aí, o campo da administração ele é muito vasto, né? Ele nos fornece muitas possibilidades de atuação. Por exemplo, você pode ser um consultor na área de operações e produção, na área de marketing, gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas, administração estratégica. Hoje a gente tem a questão do comércio eletrônico, dos negócios digitais, mas a grande questão e o grande erro que todo consultor iniciante comete, e a gente sempre acha que com a gente vai ser diferente, é a questão de não ter foco, né? Assim, o mercado está aí altamente competitivo, altamente acirrado, e aí a gente quer abraçar o mundo com as pernas. Só que o que acontece? Quando você faz tudo, e mesmo dentro da sua área, eu sou um consultor de marketing, que tipo de marketing? Tudo, todo tipo de marketing.
você não chancela a sua autoridade. É claro que quando você está começando um negócio, o dinheiro ele pesa muito, no sentido de que você precisa de liquidez, você precisa de capital para poder, inclusive, se sustentar e sustentar as suas atividades financeiras e profissionais. Só que a grande questão é a seguinte, vai chegando um tempo na sua carreira em que você vai percebendo que nem todo cliente é para você. E que o tempo que você despende, às vezes, com algum cliente, ou com algum job, com alguma tarefa que você vai executar, é um tempo que você poderia estar investindo em outras coisas mais produtivas e mais relacionadas com aquilo que você deseja. Então isso é um ponto muito importante. Foco. Eu sei que vocês já devem ter ouvido pelo menos umas 30, 40, 50 pessoas falando sobre o poder do foco. Mas é muito importante ressaltar, porque a gente não tem essa visão quando a gente está na graduação ainda, ou quando a gente está começando no mercado, mas depois de um tempo você vai perceber que a sua imagem pública, a maneira que os seus clientes te enxergam e como eles enxergam o seu trabalho é muito importante. Porque como que um cliente que às vezes é leigo, não tem um conhecimento gerencial como o nosso, ele vai saber exatamente o que você faz, inclusive para te indicar para outros clientes. Então tenha clara a sua mensagem de qual tipo de serviço você presta, né? De qual o segmento específico em que você pretende atuar. Eu acredito que isso seja uma coisa muito importante. Ressalto aqui também as possibilidades no âmbito da gestão pública, né? Nós, administradores, às vezes olhamos somente para as empresas, para as organizações privadas, mas as organizações públicas elas também representam uma importante área de atuação para o administrador. É claro que para você entrar nesse mercado no setor público é um pouco mais complicado, porque se você for atuar como um consultor ou como um empresário, existe um processo licitatório que você vai ter que enfrentar para poder atuar nessa área. Ou, se você quiser atuar como administrador mesmo, aí você vai precisar pensar em vir de um concurso público. Então, assim, ou existem a questão dos cargos comissionados, mas eles estão vinculados a um mandato político. Então, assim, a entrada de um administrador no mercado da gestão pública ela é um pouco mais complicada, né, um pouco mais complexa, mas existe uma ampla possibilidade de atuação, né, e eu tive essa experiência no âmbito da gestão pública. Foi muito, muito interessante assim, entender que são processos um pouco mais, assim, não são mais complexos no sentido de serem problemas mais difíceis, mas é uma outra realidade, um outro paradigma. Então acho que isso é importante também fixar e deixar aí essa sementinha dessa possibilidade que vocês podem pensar para as carreiras de vocês. Tudo bem? Então o que fica dessa primeira parte? Foco na área que você deseja atuar, até mesmo para que você se torne um especialista e consiga trazer conhecimentos ricos que outras áreas não seria possível. A questão do mercado da consultoria. Entenda, eu vou explicar nos próximos tópicos, que ser um consultor não é simplesmente você chegar numa empresa e falar e dar palpite, dar opinião. Existe um processo social, psicológico, econômico, burocrático e até mesmo operacional que vai limitar a sua atuação com consultoria, né? Mas isso não torna o campo menos desafiador ou menos interessante. Só é preciso entender que não é tão fácil quanto parece, né? Se fosse fácil, não seria necessária uma formação em administração. E, para além disso, dizer que existem múltiplas possibilidades no campo da administração e com o advento, né, dessa era 4.0, que começou no marketing, mas hoje a gente fala de gestão de pessoas 4.0, estratégias 4.0, a gente tem uma série de possibilidades aí muito interessantes. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu!